que foi a Reforma Protestante? Antes de mais nada, eu quero ler com vocês aqui uma descrição que pode nos ajudar a entender melhor esse movimento. Então vamos lá. Em meados do século XVI, desencadeou-se na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que contestava a estrutura e os dogmas da Igreja Católica, a Reforma Protestante. Ou seja, a Igreja Católica era uma grande instituição na época e a Reforma Protestante ela vem para contestar os dogmas e a estrutura dessa mesma instituição. Mas que tipo de postura a Igreja Católica tinha para que Lutero, motivado para que Lutero pudesse ter as suas motivações e as suas verdades para fazer o que ele fez? Então vamos lá. Uma das principais posturas de Lutero era a questão da simonia, ou seja, a venda de cargos religiosos, ou seja, a realidade do clero era outra. Você também tinha a questão dos dogmas, ou seja, uma verdade absoluta, por exemplo, a questão de Maria, a virgindade de Maria, e a questão das indulgências, que é a venda do perdão. Então tudo isso motivou Lutero a fazer o que ele fez. E a gente não pode, inclusive, e um erro que muitos católicos cometem ler a Reforma Protestante como um movimento herético. Ela não é um movimento herético, porque nós precisamos entender que a Reforma Protestante deve ser compreendida em seu contexto histórico e o nosso estudo deve mostrar o quanto ela mudou o quadro religioso na Europa, porque ela deu um novo olhar, ela trouxe uma nova forma de ser cristão, que ia para além da Igreja Católica. Ela trouxe um novo olhar do que é ser cristão. E por mais que a gente possa fazer críticas a ela, eu não tenho, porque eu estudando a Reforma Protestante eu não vejo motivos para isso. Ela foi um movimento que existiu. E por mais que ela tenha um ponto desse caráter negativo de criticar uma grande instituição que existe há anos e que existe até hoje, ela teve o seu papel, né? Porque inclusive mostrou uma certa autonomia dos seus por parte de quem estava ali, porque Lutero ele estava inserido naquela realidade, ele era um monge católico, né? E então dá para perceber que naquele momento as coisas estavam a Reforma Protestante é aquele momento onde as coisas começam a mudar. Há um novo tipo de mentalidade chegando e que vai alterar não apenas o cenário naquele momento e que vai fazer a Igreja Católica reagir, mas também um novo olhar para a cristandade, uma nova cristandade estava chegando. E a gente costuma dizer que a Reforma Protestante aconteceu em 1517. Mas quais foram as principais bases da Reforma Protestante que nos ajuda a entender melhor, inclusive, a própria figura de Lutero? O fim das indulgências, o fim do celibato, a iconoclastia, que era o uso que era a questão das imagens, porque na Igreja Católica teve a veneração, havia o uso de imagens e Lutero era contra isso. E também havia dois sacramentos. Dentro das bases de Lutero havia dois sacramentos: batismo e comunhão. O batismo existe na Igreja Católica, existe na Igreja Evangélica, e na comunhão ela é diferente, ela é bem diferente nas igrejas evangélicas, que é a Santa Ceia. E também tem a questão da livre interpretação da Bíblia. E então, inclusive Lutero foi estudado em 1520. Até hoje ele é uma figura muito polêmica, porque muitos católicos não gostam de Lutero, né? Consideram ele um herege, um rebelde, um beberrão, um filho do demônio. Muitos escritos descrevem Lutero dessa forma, para você ver que ele é uma figura, um tipo de pessoa que não é bem-vinda em um templo católico. É uma coisa incrível. Mas tudo isso tudo isso é construção, porque
A gente, enquanto historiador, enquanto futuro historiador, a gente não pode, a gente precisa olhar para a época, para o contexto da época. Quais foram os ideais de Lutero? Por que Lutero fez isso? E pensar também, Lutero não apenas como alguém que simplesmente fez o que fez porque ele era mau, ele não queria, ele queria perverter os fiéis, não. Ele apenas era um agente histórico naquele momento. E que, inclusive, o que ele fez influencia até hoje, porque nós temos evangélicos, nós temos uma certa brida teológica entre católicos e evangélicos, né, que professam a mesma fé, ainda que com ainda que com pontos de vista diferentes. Então, tudo que Lutero fez, de alguma forma, tem as suas repercussões hoje. E eu queria fazer a seguinte pergunta aqui para vocês. Como você define a reforma protestante? Como nós podemos defini-la? Ela é um movimento herético ou é um movimento do seu tempo? Eu gostaria muito que vocês respondessem isso nos comentários. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. E se você tem alguma sugestão de vídeo e quer que eu traga aqui para o canal, escreva aqui embaixo nos comentários que eu prometo responder. Eu gosto muito por vocês interagirem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E fui. Um abraço.